Atos 18, 24 até o 28, amém? Diz assim: Ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém? Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos queridos, nós vamos falar sobre o seguinte tema: Apolo de Alexandria, como cresce um pregador. Embora nós vamos falar mais voltado para os pregadores ou para aqueles que desejam ser pregadores, essa lição de hoje, ela serve para todos os crentes, porque todos nós temos um chamado diante do Senhor. Queridos, Apolo, diz o historiador Lucas, que ele era judeu. Ele era judeu, vocês leram aí, Versículo 24. Apolo era certo judeu, ele tinha chegado a Éfeso, Ele era judeu, mas diz o texto que ele era natural de Alexandria, então ele não tinha nascido em Israel, porque Alexandria fica no Egito, Alexandria no norte do Egito, então Apolo era africano. Apolo, por naturalidade, era africano, mas por sangue, consanguíneo, ele era judeu. Seus pais eram judeus, mas ele mesmo era africano, ele era egípcio, havia nascido em Alexandria. Os pais dele eram judeus, assim como Paulo também. O apóstolo Paulo, seus pais eram judeus, mas ele mesmo não nasceu em Israel. Paulo nasceu em Tarso, por isso é Saulo de Tarso. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia. O nome de Apolo mostra que os seus pais, apesar de fazerem parte da diáspora, o que era a diáspora? Diáspora foram grandes perseguições que obrigaram os judeus a fugirem de Israel e morar em outros países. Isso é a diáspora ou dispersão. Então, muitos judeus foram morar fora do país de Israel, e por causa disso, seus filhos nasciam fora dos países, por isso era chamada diáspora ou dispersão. Por exemplo, no dia de Pentecoste, aquele monte de gente que estava em Jerusalém no dia de Pentecoste, todos eles eram judeus. Só que eles haviam nascido em outros países por causa da dispersão. Os irmãos sabiam disso? Eles não eram estrangeiros, como todo mundo fala. Falou em outras línguas porque eles eram estrangeiros. Não, todos eles eram judeus. Todos que estavam ali em Jerusalém eram judeus. Eles só tinham nascido fora de Israel por causa da dispersão. Dispersão foram grandes perseguições que ao longo da história aconteceram com os judeus. E lá eles fugiam e lá tinham seus filhos, de modo que eles vinham para Jerusalém comemorar as festas judaicas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, enchia a cidade, mas eram judeus que moravam em outros países. Assim era Saulo, assim era Barnabé. Barnabé ele era judeu, mas a Bíblia diz que era natural de Chipre, ele era da ilha de Chipre, ele nasceu na ilha grega de Chipre. Assim também este homem, Apolo, ele era judeu, mas nasceu no Egito, nasceu em Alexandria. Portanto, ele era africano. Mas muitos judeus, por causa da diáspora e também por causa da influência grega nas suas literaturas, nas artes, na cultura, nas músicas, enfim, na religião, em tudo, eles acabavam cedendo a alguns caprichos dos gregos e colocavam o nome dos seus filhos, nomes gregos. Por exemplo, Jesus tinha um discípulo com nome grego, O irmão de Pedro, o nome dele era André. André é nome grego, não é judaico. Simão é um nome judaico, o irmão dele, Simão, Pedro não é nome, Eu já expliquei isso para os irmãos.
Pedro é apelido, Jesus deu esse apelido, o nome dele era Simão ou Simeão, e isso sim é um nome hebraico. Mas o irmão dele, André, era um nome grego, ou seja, os pais de Pedro também tinham cedido a alguns caprichos gregos daquela época, por imposição de Alexandre o Grande e de muitos de seus generais que obrigavam as pessoas a falar grego no mundo antigo. Pois o nome Apolo é o nome de um deus grego considerado Deus Sol. Na mitologia grega, Apolo era filho de Zeus e ele era irmão gêmeo de Ártemis, a mesma deusa Diana dos Efésios, que os irmãos leem em Atos 19, né? Teve uma briga lá em Éfeso por causa da deusa Diana. Essa deusa Diana é em latim, em romano seu nome era Diana, mas em grego seu nome era Ártemis, e ela era irmã gêmea de Apolo, na mitologia grega, filhos de Zeus. E Lucas, ele nos dá 3 pontos de informação muito importantes sobre Apolo. Primeiro, ele era um homem eloquente, ou um homem culto, né? A palavra grega, anerlogios, logios significa falar bem, eloquente é quem fala bem. Aner significa homem, ou André. André e Aner é a mesma coisa, quer dizer homem, macho, masculino, homem. Então diz que ele era um homem eloquente, no texto que nós lemos, homem eloquente. Segundo, diz que ele tinha uma capacidade de expor o Antigo Testamento com muito vigor, com muito poder. O texto diz poderoso. O grego é dynatos, de onde vem a palavra dínamos ou dinamite. Ele era um homem poderoso para expor as Escrituras, o Velho Testamento. Terceiro, diz que ele tinha uma grande capacidade de persuasão, ou seja, ele provava e convencia. No grego a palavra é pideiknis, quer dizer aquele que demonstra. Ou seja, Apolo tinha, inicialmente ele já tinha essas 3 características. Ele era um homem eloquente, sabia falar muito bem, dominava as palavras, ele era um homem poderoso nas Escrituras, ou seja, ele falava com poder aquilo que ele mostrava, que ele conhecia. E terceiro, diz que ele argumentava, ele demonstrava, ele persuadia os ouvintes. O termo logios, ou homem, né, eloquente, tinha antigamente a conotação de um treinamento retórico ou sofista. O que é isto? Retórica nós já vimos que é a arte de falar. Retórica no grego é o mesmo oratória no romano. Então, este era um homem que tinha uma oratória muito bem desenvolvida. Mas o que é sofista? Sofista era uma classe de filósofos que existia na Grécia Antiga, que ganhava os debates apenas por saber argumentar, ainda que os seus argumentos não fossem verdadeiros, mas eles ganhavam os debates porque falavam muito bem. Inclusive tem até um conto, né, de um professor e seu aluno, e o professor estava ensinando ao seu aluno a arte da retórica. E no final do curso, o aluno disse ao professor da seguinte forma, ele disse assim: professor, eu não vou pagar o curso, e eu vou convencer o senhor que eu não vou pagar o curso. Se eu te convencer que eu não vou pagar o curso, é porque o senhor me ensinou muito bem, então eu, pela arte da retórica, eu te convenço a não pagar o curso. E se eu não te convencer a pagar o curso, então de toda forma eu não vou te pagar, porque o senhor não me ensinou direito a arte da retórica para te convencer a não pagar o curso. E aí ele colocou o professor numa encruzilhada. Se eu te convencer, eu não pago porque eu te convenci. E se eu não te convencer, eu também não pago porque o senhor não me ensinou bem a arte de convencer. E o professor respondeu para ele: você só vai me pagar porque nós combinamos que você ia me pagar. Pronto, acabou o argumento dele, né? Não era uma questão de debate, não era uma questão de convencer, era uma questão de trato. Você tratou comigo que ia pagar, pronto. Agora, se você vai usar a sua retórica, usa com o outro, não comigo, né? Então, você vê que a retórica era a tentativa de convencer os ouvintes com os argumentos, mesmo que eles não fossem verdadeiros. Isso é sofisma, tá? A Bíblia fala de sofisma, cuidado com os sofismas. Enfim, na época de Apolo, onde ele morava, Alexandria,
este movimento sofista era muito forte, né? Eles influenciavam as pessoas, né? Os gregos já haviam influenciado, e eles também. Alexandria foi uma cidade construída no Egito pelo próprio Alexandre o Grande, em homenagem a si mesmo, por isso que tem o nome dele, Alexandria. Foi uma cidade construída por Alexandre o Grande no Egito, em homenagem a si próprio, porque Alexandre ele era apaixonado com as culturas mundiais. Então, quando ele chegou no Egito, ele viu as pirâmides, aquelas coisas, ele ficou encantado. Todo lugar que ele ia, ele se encantava com a cultura do lugar, mas ele helenizava. O que é helenizar? A palavra Helen significa Grécia. Helenizar significa fazer as pessoas se tornarem gregas à força, né? Pela língua, pela cultura, pela arte, enfim. Então, como eles aprendiam a jogar com as palavras e com o raciocínio, a persuasão era obtida mais pelo efeito carismático do que pela evidência da verdade. E Apolo era um sofista, né? Pelo texto e pela cidade onde ele morava. Mas nós vamos aprender algumas lições com Apolo, porque o tema da nossa pregação de hoje é que como cresce um pregador. Como é que cresce um pregador? E nós vamos ver as características de Apolo, porque ele vai mostrar para nós que nós precisamos destas características em nossas vidas. Em primeiro lugar, um pregador, para crescer, ele dedica-se e estuda. Está no versículo 24, quando diz que ele era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Um pregador das Escrituras precisa estudar. Certo é que o seu chamado por Deus não depende dos seus estudos. Deus não chama você porque você foi estudar, não. Deus chama um pregador, seja ele lá do interior, seja ele das universidades das capitais, Deus não se importa com isso. Para Deus, Ele não conhece obstáculos para chamar alguém para ser um pregador de sua palavra. Claro que Deus não se importa com isso, mas nós somos limitados. Os estudos, então, são um recurso admissível e até incentivado para aqueles que se engajam no exército dos pregadores. Você quer ser um pregador? Primeiro, Deus tem que te chamar, é claro, mas além de você sentir o chamado de Deus, dedique-se aos estudos. Vai estudar teologia, vai estudar com os bons teólogos, estude primeiro com Jesus, estude com os pais da igreja, com os apóstolos, depois com os pais da igreja, estude com os pais monásticos, estude os escritos dos pré-reformadores, estude os escritos dos reformadores, estude os escritos dos puritanos, estude os escritos dos homens que defenderam a linha ortodoxa da teologia. Não fica atrás de novidades. O Evangelho e a doutrina do Senhor, eles são antigos. Não há nada que possa servir de novidade aqui para nós. Quarta-feira, nos estudos aqui, no Embratel, eu tenho sempre alertado a igreja de uma nova teologia que está surgindo, chamada NPP, isto é, Nova Perspectiva Paulina. As pessoas, inclusive teólogos que antigamente eram ortodoxos, eles já estão caindo nessa conversa ou desenvolvendo argumentos sofistas para convencer de que a forma que Lutero, Calvino e outros da Reforma entendiam sobre a justificação de Paulo, está tudo errado. Eles querem dizer que há uma nova perspectiva em Paulo hoje, e essa perspectiva é: você não é justificado pela fé. É claro que existe um grande estudo sobre isso que nós não vamos tratar aqui, porque nosso ensino é outro hoje. Mas só para você ter uma ideia, existem várias novidades teológicas, não vá atrás delas. Firme-se naquilo que é uma linha reta, que pode conduzi-lo até o próprio Senhor Jesus. E é essa linha que eu falei aqui. Então, como nós vimos, a eloquência refere-se à fala. Essa era uma característica de Apolo, e se alguém supõe ser chamado para a área da pregação, o mínimo que deve fazer é estudar um pouco de retórica. Claro que há
várias escolas de oratória, né? E embora o cristão deva saber falar, deve acima de tudo discernir o que deve ou não usar em suas predicações. O sofisma, por exemplo, né? Muito usado hoje pelos teólogos liberais, inclusive esses teólogos que vão defender a NPP, que é a Nova Perspectiva Paulina. Entre eles estão homens como Ed René Kivitz, aqui no Brasil, outros que, lá em Londres, né, por exemplo, N.T. Wright, né, que é um dos homens mais respeitados da teologia inglesa, mas que já estão defendendo a NPP. E muitos outros tipos de novidades que estão surgindo no meio evangélico, principalmente com relação à inclusividade, ao inclusivismo, né? A inclusividade é você trazer ou abrir as portas da igreja para todo tipo de pessoa, e de fato a igreja deve fazer isso, mas a partir do momento que todo tipo de pessoa entra na igreja, eles devem ser transformados pela pregação da palavra. No entanto, o inclusivismo está trazendo as pessoas, abrindo as portas para todo tipo de pessoa, mas deixando as pessoas permanecerem como elas eram lá fora. Isso tudo é da teologia liberal. Então o Brasil já está abrindo as portas para isto, e eles usam, sabe o quê? Sofisma. Eles não usam teologia. Eles usam um sofisma, que é a falsa filosofia, para argumentar e trazer estas liberalidades para dentro do Evangelho. Só que isso é um golpe baixo no Evangelho. O pregador sincero sabe que não é sua fala que irá convencer, e sim o Evangelho puro e simples que ele prega, pois é o poder de Deus para a salvação do que crê, o Evangelho, e não o evangelista ou suas técnicas. Então, embora a oratória seja uma técnica, não é com ela que você vai convencer as pessoas. Não é como você fala, mas é o que você fala que vai convencer, desde que você fale o verdadeiro Evangelho. Interessante é que Apolo era, além de retórico, poderoso. Verso 24 diz que ele era poderoso. Mas o texto bíblico diz que ele era poderoso no quê? Nas Escrituras. Poderoso nas Escrituras. Sua oratória, a sua dinâmica eram ligadas à palavra de Deus e não aos recortes humanos. Infelizmente, em nossa geração, a maioria dos ouvintes não quer saber da eloquência na palavra, nas Escrituras. Eles querem saber da eloquência nos discursos humanos, principalmente se eles forem voltados para o egocentrismo, como há muitos em nossos dias. Hoje, as pessoas fazem curso de retórica, sabe para quê? Para falar o que os ouvintes desejam. Eles fazem curso de oratória para agradar os ouvintes, e não para expor a Escritura. Mas veja o texto: Apolo era um homem poderoso no quê? Nas Escrituras. Então não era esse o caso de Apolo, né? Seja, pois, como Apolo, um estudioso que volta sua inteligência e os esforços para o bem da palavra de Deus. Nós vamos ter essa dificuldade daqui para frente, já repeti isso várias vezes, né? Nossos jovens, eles estão procurando coaches, eles estão procurando pessoas que falam bonito, que falam bem, que falam que agrada aos ouvidos, e os nossos jovens estão seguindo estas pessoas aos milhões e aos milhões. E nós precisamos resgatar, porque o Evangelho não muda, irmãos, não adianta. O Evangelho vai ser o mesmo porque o homem é o mesmo. O Evangelho sempre será o mesmo porque o pecador é o mesmo. Então, em primeiro lugar, o pregador precisa dedicar-se e estudar. Em segundo lugar, o pregador não deve se refrear, mesmo com as suas limitações. Versículo 25 diz assim: ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, olha o entretanto aí, que é uma conjunção adversativa, somente o batismo de João. O fato de Apolo conhecer só o batismo de João
tornava uma pessoa limitada, irmãos. Tornava ele uma pessoa limitada. Agora, você acha que Apolo se refreava? Você acha que Apolo se escondia? Não. Olha, o nosso texto diz que ele era instruído no caminho do Senhor e era fervoroso de espírito e falava com precisão as coisas concernentes a Jesus. A limitação de Apolo de conhecer só até o batismo de João não impedia ele de falar, irmãos. Eu pergunto aos irmãos, o batismo de João salvava? Não. O batismo de João apontava para o Salvador. O batismo de João era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Os irmãos lembram disso? Mateus 3:2. Apareceu na Judéia, no deserto da Judéia, um homem chamado João Batista, e ele pregava dizendo essa frase: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só, João Batista morreu, degolado por Herodes. O ministério de Jesus entrou. Jesus morreu crucificado por Pôncio Pilatos. Jesus foi sepultado por José de Arimateia. Jesus ressuscitou o terceiro dia. Jesus passou 40 dias dando instruções a seus discípulos, depois de ressuscitado. Jesus foi ascendido ao céu. Jesus assentou-se à direita do Pai. Passaram-se anos e Apolo só conhecia o batismo de João. Apolo ainda pregava: o reino dos céus ainda virá, o Messias ainda virá, Jesus virá. Portanto, o que eu quero dizer é que hoje há muitos pregadores que, porque são limitados, não pregadores, até aspirantes, eles desejam ser pregadores, mas como eles veem limitações em si, então eles começam a se recuar, eles começam a se esconder. Eu não vou pregar não, eu não vou pregar. Irmãos, volta no 24 e vê qual cidade foi que Apolo apareceu. Qual foi a cidade que ele apareceu? Éfeso. E você sabe quem é que estava em Éfeso uns dias antes de Apolo chegar? Paulo. Paulo estava em Éfeso. Diz aqui no capítulo 18, versículo 19: e eles chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou. Eles quem? Priscila, Áquila, né? E tendo entrado na sinagoga, Paulo discutia com os judeus. Estes rogavam que Paulo ficasse por mais algum tempo, mas ele não anuiu. Antes se despediu deles dizendo: se Deus quiser, de novo voltarei a vós. E foi embora de Éfeso. Está escrito aí. Logo que Paulo sai de Éfeso, quem chega em Éfeso? Apolo. Apolo não tinha vergonha. Agora vamos ver para onde Paulo foi, né? Capítulo 19 e o versículo 1: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Olha, eles fizeram o curso contrário. Paulo saiu de Éfeso, diz o verso 22 do capítulo 18, que chegou a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudou a igreja e desceu a Antioquia. E depois de um tempo, passou pela região da Galácia, da Frígia, fortalecendo os discípulos. Paulo fez todo aquele caminho ali da região da Ásia Menor, da região da Galácia. Enquanto isso, chega Apolo em Éfeso. Paulo já tinha saído. De lá, Apolo vai para onde? Para Corinto, para Acaia. Corinto era a capital da Acaia. E quem é que estava lá no capítulo 18? Paulo também. Paulo, no capítulo 18, no início, ele fundou a igreja de Corinto. Foi Paulo que abriu a igreja de Corinto. E Apolo vai onde Paulo esteve. Apolo vai onde Paulo estava. Ele não tinha vergonha de pregar, mesmo que houvesse um homem do nível do apóstolo Paulo ali. Ele não tinha medo. O negócio é que ele não encontrou muito Paulo, né? Onde ele ia, Paulo já tinha saído. Mas ele não tinha vergonha. Este versículo diz que Apolo era fervoroso de espírito. Você sabe que palavra é esta, irmãos? Esta palavra é a mesma que Paulo ordena aos Romanos, capítulo 12, versículo 11. Ele diz: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Você sabe o que é fervoroso de espírito? A palavra grega zeo
quer dizer fervente, que queima. Ah, meus queridos irmãos, receio que esta seja a qualidade que está mais em falta na igreja de hoje, não somente nos pregadores. Aliás, os pregadores são os que vêm dos bancos da igreja, e se você está tão morto quanto o banco que você senta, logicamente não será um pregador fervoroso. Leonard Ravenhill, ele dizia o seguinte: a igreja perdeu o fogo do Espírito e por causa disso a humanidade vai para o fogo do inferno. Ele dizia mais: o avivamento tarda porque não temos mais intensidade e fervor na oração. Já viu como é que são os crentes? Os crentes não querem mais ser fervorosos. Eles acham que ser fervoroso é ser pentecostal. Não quero ser visto como um pentecostal. Não, meu irmão. Pentecostal tem os exageros dele para lá, e muitos dos exageros dele não significa nada de fervor, apenas um teatro. Mas ser fervoroso de espírito é você ter o seu espírito queimando pela obra de Deus. É assim que somos? Será que nós deixamos nosso coração queimar, não é por outras coisas não, irmãos? Vamos ser honestos. Será que não deixamos nosso coração queimar por dinheiro, por trabalho, por lazer, por brincadeiras, por tranquilidade, mas não queima pela obra de Deus, pela evangelização, pela doutrina, pela oração? Não queima. A limitação de Apolo consistia que ele conhecia só o batismo de João. Mesmo assim, de quem que ele falava? Olha o versículo 25, diz que ele falava com precisão as coisas concernentes a Jesus. Ele falava era disso, e falava com precisão, diz o texto. O que você sabe a respeito de Jesus já pode ser dito e ensinado com precisão, e acima de tudo com fervor de espírito. Você não tem que aprender mais sobre Jesus para você começar a falar. Não, o que você sabe já é suficiente. Na medida em que você vai falando, você vai aprendendo mais. Apolo, ele não parou por causa disso. O que eu sei sobre Jesus é tão pouquinho, né? Porque eu parei lá no batismo de João, não vou falar mais nada. Não, ele continuava falando. E diz o texto, falava com precisão. Só que ele tinha um limite. Era só até o batismo de João. Mas isso não impedia ele de falar. O que eu vejo hoje são pessoas se recusando a falar, porque dizem, não, eu não sei tanto quanto o pastor fulano, eu não sei tanto quanto o teólogo cicrano, e nem vai saber. Deus nos deu graus de conhecimentos diferentes. Agora isso serviu para nos calar? É? Não, Apolo não. Eu sei pouco, mas eu vou falar. E vou falar com fervor, eu vou falar com o espírito queimando, eu vou falar com poder. É assim que devemos ser. É assim que é admirável um homem de Deus que quer crescer como um proclamador da palavra. Então a terceira característica, vamos para ela agora. Qual que é a terceira característica? É que o pregador que quer crescer, ele tem humildade para aprender. Verso 26, olha só. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhes puseram com mais precisão o caminho de Deus. Veja, queridos, na sinagoga, diante de judeus, diante de rabinos, o cara falava ousadamente, ele não tinha medo de judeu, ele era judeu. Ele era judeu, ele era grego, ele era das duas raças ali. Grego de local de nascimento, egípcio no caso, mas com influência grega. Mas ele era judeu de sangue. E ele entrava na sinagoga, eu sou judeu de sangue, ele podia entrar. Igual Paulo, qualquer sinagoga Paulo podia falar, porque era judeu de sangue. Mas a Bíblia diz que ele falava ousadamente. A palavra grega aqui significa ser franco na fala, falar com liberdade e convicção, ser sincero. Sabe o que significa a palavra sincero, irmãos? Sem cera. Sincero é sem cera. Porque antigamente as pessoas usavam cera para fazer aquelas máscaras que usavam nos teatros.
Então, quando diz uma pessoa com cera, era uma pessoa com máscara, que fazia só representações. A palavra grega hipócrita significa ator de teatro. Porque usavam uma máscara de cera para tampar seu rosto e fazer o papel do personagem. Agora, quando arrancava aquela cera, dizia-se que era uma pessoa sem cera. Por isso que veio a palavra sincera. E a Bíblia diz que Apolo era assim, ele falava aberta e corajosamente. Entretanto, tinha um casal na sinagoga, Priscila, seu marido, Áquila, este casal que Paulo havia deixado lá em Éfeso. Estavam lá e viram esse homem chegando e saiu pregando, e um homem poderoso e um homem eloquente. Vamos ouvir esse homem? Entraram na sinagoga e está lá Apolo pregando ousadamente, um homem sem cera, um homem sem máscara, um homem realmente habilitado e corajoso, falando e falando e falando, mas falando dentro do seu limite. Só conhecia o batismo, até o batismo de João. Então o que estava acontecendo ali? Ele foi ouvido por um casal que já conhecia Jesus ressuscitado. Ele foi ouvido por um casal que não estava parado no tempo, nos tempos de João Batista. Priscila e seu marido Áquila foram uma bênção na vida de Apolo. Ele já falava com precisão, mas agora, olha o final do verso 26, diz que expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Mais precisão. Apolo, você já é bom, mas nós vamos melhorar você. Vem aqui. E Apolo não foi orgulhoso. Ele parou, falou: peraí, vocês conhecem o Jesus que João Batista estava indicando? Sim, inclusive vem aqui. Nós vamos te contar a vida dele. Nós vamos contar para você o que fez esse Jesus que João Batista anunciava. Eu vou mostrar, Apolo, para você, nós vamos mostrar, Apolo, para você que esse Jesus fez toda a obra de Deus, toda a vontade de Deus, morreu e ressuscitou, Apolo. Ele já está no céu. Ele deixou um homem aqui na terra chamado Paulo. Você tem que conhecer ele, Apolo. Este homem nos ensina mesmo as verdades disto que você está falando, mas você está ainda atrasado, você está parado no tempo. E Apolo não foi orgulhoso. Apolo não foi daqueles pregadores de hoje que dizem: eu não preciso que ninguém me ensine, porque o Espírito Santo vai me revelar. Não, Apolo não disse isto. Ele não teve receio, não teve orgulho. A humildade para aprender é um requisito do servo do Senhor, meus irmãos. Observe alguns textos. Os crentes de Colossos aprenderam de Epáfras, Colossenses 1:7. Paulo diz que Epáfras que ensinou aqueles crentes. Os Tessalonicenses aprenderam de Paulo, Silas e Timóteo, 1 Tessalonicenses 4:1. Os homens fiéis e idôneos da igreja deveriam aprender de Timóteo, 2 Timóteo 2:2. E o próprio Timóteo deveria permanecer naquilo que havia aprendido e sempre se lembrando quem é que o havia ensinado, que era Paulo, 2 Timóteo 3:14. Não existe uma sucessão apostólica como falsamente reivindica a igreja romana. Não existe. Nós temos o Papa, porque o Papa é o sucessor de Pedro. Depois de Pedro veio Clemente, depois de Clemente veio... Não existe isso. O que existe, sabe o que é? Pessoas chamadas, mas pessoas humildes para aprender, pessoas obedientes e fiéis. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Muitas igrejas de nossos dias têm a infelicidade de terem pastores e líderes que não tiveram a humildade de se sentar para aprender. Eu conheço pessoas que, quando perguntam, com quem que seu pastor aprendeu? Ele aprendeu no monte, orando, jejuando. Ninguém ensinou meu pastor. É assim? Queridos, não basta ter chamado, é preciso ter humildade para aprender. Claro que, como nós já vimos, isso não proíbe e nem deve desanimar ou inibir o aspirante ao cargo de pregador. Ele deve estar em exercício.
Exercite sua pregação, claro, mas jamais deve pensar que não precisa mais aprender. Não deixe esse pensamento passar em sua cabeça. Temos visto pregadores que falam besteiras, músicos e cantores que compõem e cantam tolices e heresias, mestres e profetas que ensinam o erro, talvez não tanto porque não tivessem quem os ensinassem, mas porque não tiveram e nem têm humildade para aprender. Meu irmão, você é um cara famoso, você cantava no mundo lá, você era um cara famoso, cantor famoso, você se converteu, senta aqui, meu irmão, tem muito para você aprender. Não, eu quero gravar meu DVD evangélico agora. Não, mas você tem que aprender. Não, se eu não for patrocinado por esta igreja para gravar meu DVD evangélico, eu não fico aqui, eu vou para outra. Aí chega na outra, fulano famoso, o que você quer, meu filho? Eu quero gravar o DVD. Então vamos patrocinar o DVD dele. Não ensina, ele não senta para aprender. As pessoas estão sujeitas, submissas ao orgulho da fama, ao orgulho do sucesso. A igreja não pode aceitar isso. As pessoas têm que ser humildes para se assentar e aprender. Essas pessoas são arrogantes e pensam que porque Deus as chamou, elas não precisam de esmero e capacitação. Isso é um auto-engano que leva ao engano coletivo. Mas de forma alguma essa foi a postura de Apolo de Alexandria. Ele era eloquente, não era? Não é o que lemos? Ele era poderoso, não era? Ele era instruído, está aí no versículo 25. Ele era fervoroso, e agora estamos vendo que ele era ousado. Ele era ousado, ele era sincera, ele era sincero. No entanto, ele foi o quê? Acrescente essa qualidade a Apolo, ele foi humilde. Ele foi humilde. Porque, se você olhar, Priscila e Áquila não tinham as mesmas qualidades de Apolo, não. Eles podiam saber mais que Apolo, mas eles não tinham a mesma qualidade de Apolo. Tudo isso que nós já vimos de Apolo, você acha que Áquila tinha isso? Nem Áquila não tinha, porque quase todas as vezes que aparece o nome desse casal na Bíblia, o nome da mulher dele vem primeiro. Priscila e Áquila, Priscila e Áquila, Priscila e Áquila. Acho que só uma vez que tem Áquila e Priscila. Até ela era melhor do que ele na fala. Ela se destacava mais, porque no grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, no grego a ordem dos nomes e das palavras vem por ordem de importância. Por isso que toda a lista dos discípulos de Jesus, não sei se vocês já repararam, pode ler, toda a lista dos discípulos de Jesus que está em Mateus, Marcos, Lucas, começa com quem? Começa com Pedro e termina com quem? Com Judas. Toda a lista é assim, começa com Pedro, que era o mais importante, e termina com Judas. O nome de Priscila aparece primeiro que o de Áquila, mas nenhum dos dois tinha as qualidades de Apolo. No entanto, Apolo foi humilde. Ele falou: gente, então venham aqui me ensinar, eu quero aprender. Eis aí a característica de um verdadeiro pregador que deseja crescer. Em último lugar, o pregador que deseja crescer auxilia os crentes e refuta os ímpios. Versículos 27 e 28. Querendo ele passar a Acaia, no caso aqui, Acaia era a região de onde Corinto era a capital. Os irmãos o animaram: claro que sim, Apolo, pode ir para Acaia. E escreveram aos discípulos de Corinto que o recebessem. E tendo ele chegado lá em Corinto, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido. E no 28, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Queridos, uma vez ensinado com mais precisão, Apolo não perdeu seu vigor. Ele continuou o mesmo homem, eloquente, poderoso. Ele continuou com sua eloquência. Alguns dizem: não, mas se você estudar, você vai se esfriar. Quantos não já ouviram isso? Quantos não já ouviram isso? Se você estudar, você vai se esfriar.
Apolo não, ele estudou e continuou fervoroso. Ele continuou poderoso, ele continuou eloquente. Olha o verso 28 que diz que ele com grande poder refutava os judeus, com grande poder. Este homem não perdeu o poder lá do verso 24, que ele era poderoso nas escrituras, ele não perdeu isso não, hein? Ele estudou e continuou poderoso. Quando o conhecimento esfria a pregação, é porque o estudante se deixou levar pela beleza da letra e se esqueceu da beleza do seu alvo, que é Jesus. Ele que é belo. A teologia é bela. Na Idade Média e mesmo depois, a teologia era chamada a rainha das disciplinas. Toda faculdade, toda universidade, desde a Idade Média, tinha que ter teologia. A rainha das disciplinas. Claro que é bela, mas ela não é mais bela do que o seu alvo, que é Cristo. Quando se junta então conhecimento e poder, a pregação é eficaz. Apolo foi para Acaia, de onde Corinto era a capital. Ali diz a Bíblia, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido. Agora pense, irmãos, no privilégio que os coríntios tiveram. Um pregador com essas qualidades que já vimos, e agora mais preciso ainda no caminho de Deus, sem dúvida alguma, estes irmãos coríntios foram deveras auxiliados. Agora, azar dos judeus de Acaia, que tiveram de debater com esse homem, tiveram de debater com ele. Veja que antes dele ter o conhecimento com Áquila e Priscila, antes dele ter o conhecimento, ele já falava na sinagoga. Olha o 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, ele já falava na sinagoga, na cara dos judeus, mesmo sem conhecer mais plenamente o caminho de Deus, irmão. O que é isso? Que homem é esse? Que pregador era esse? Agora este homem, instruído por Áquila e Priscila, este homem vai para Acaia, e lá em Corinto ele debate com os judeus com grande poder. A eloquência dele, o poder na escritura, o fervor de espírito e sua ousadia eram ferramentas que calavam os judeus. E Lucas diz que ele fazia isso como? Publicamente. Agora, que grande vexame os judeus coríntios passavam com este homem de Deus. Paulo também fazia isso, né? Todo lugar que ele ia, ele entrava na sinagoga, debatia com os judeus e provava que Jesus era o Cristo. Aqui Apolo, mesmo sem ainda conhecer Paulo, está seguindo os caminhos dele, hein? Agora veja, toda a centralidade da pregação de Apolo estava em Jesus. Olha o verso 28 mesmo. Pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, era o Messias. A palavra Cristo quer dizer Messias. O judeu nunca aceitou Jesus como Messias, mas Apolo debatia com os judeus, mostrando para eles, pelas Escrituras, e as Escrituras que está falando aqui é o Velho Testamento, tá? Porque não tinha o Novo Testamento ainda. Ele mostrava no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, que Jesus era o Messias, que os judeus deveriam acreditar nele. E os judeus ficavam irados, porque não tinham resposta. A nossa pregação deve ter esse viés. Somente as Escrituras e somente Cristo. Lembra dos 5 solas da Reforma? O primeiro solo da Reforma era sola Escritura. E o quarto solo da Reforma é solos Cristos. Somente a Escritura e somente Cristo. Este era o ponto de Apolo. Paulo disse aos coríntios o seguinte sobre sua pregação e a de Apolo: ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós, ou seja, em mim e em Apolo, vocês aprendam a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Viu? Olha o que Paulo disse aos coríntios, isso bem depois, né? Paulo já tinha conhecido Apolo, essas coisas todas, eles já haviam andado juntos, já haviam aprendido muito mais, mas olha o que Paulo diz aos coríntios: coríntios, aprendam comigo e Apolo, não vão além das Escrituras.
não vão além da Bíblia, não vão além do que está escrito. E hoje, qualquer pregador que vai além do que está escrito, que fica dizendo, Deus me revelou, Deus me disse isso e aquilo, aí que o povo vai atrás. Poucos são os pregadores que conseguem refutar os ímpios de hoje, e menos ainda aqueles que só usam as Escrituras. Eles querem usar algo mais. Eu quero finalizar esta pregação chamando vocês agora para um outro ponto posterior de Apolo. Olha o que nós já vimos aqui sobre este homem. Quantas características ele tinha antes de conhecer melhor o caminho. E depois da instrução com Áquila e Priscila, ele ficou muito mais ainda, não perdeu nenhuma de suas qualidades e acrescentou a esta qualidade o conhecimento. Agora vamos para mais uma, e eu encerro com ela. Diante de um pregador com esse quilate de Apolo, não é de surpreender que em Corinto, vai lá para 1 Coríntios agora, porque foi para lá que Apolo foi, 1 Coríntios capítulo 1, lá em Corinto, sabe o que aconteceu quando Apolo chegou lá, irmãos? Houve um grande grupo de crentes partidários de Apolo. Eles gostaram tanto da pregação de Apolo, que a igreja de Corinto se dividiu, e um grupo daquela igreja disse o seguinte, eu sou de Apolo. Versículo 12. Quero dizer com isto, Paulo falando aos coríntios, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu de Cefas, que é Pedro, ou eu de Cristo. Os irmãos estão vendo? Uma igreja dividida. Tinha o grupo de Paulo, nós somos apostólicos, né? Nós somos do conhecimento. Tinha o grupo de Apolo, nós somos os da boa pregação, da eloquência. Tinha o grupo de Cefas, nós somos os mais humildes. E tinha o grupo de Cristo. O de Cristo era o pior, porque eles falavam, não somos de ninguém, nós não submetemos a homem. Esse é o pior. Evidentemente, não houve nenhuma culpa de Apolo para que o partidarismo surgisse na igreja, mas os coríntios, como gregos que eles eram, amavam a retórica sofista, né? Algo próprio de Apolo. Inclusive, muitos deles queriam que Paulo também usasse os mesmos recursos filosóficos em sua fala, coisa que Paulo negou veementemente. Capítulo 2, verso 1 diz assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo alegou que ele usava a sabedoria sim, mas a do Espírito, versículo 4, a minha linguagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E no verso 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Esta era a sabedoria que Paulo usava. Mas você acha que os coríntios gostavam? Não, Paulo, você tinha que ser igual a Apolo, você tinha que falar bonito igual a ele, você tinha que convencer por A mais B que é igual a C. E Paulo diz negativo. Paulo não sabia fazer isso? Claro que sabia. Paulo também era cidadão romano. Ele também estudou filosofia. Ele sabia o grego, ele sabia o hebraico, sabia o latim, sabia o aramaico. Mas ele falou, eu me recuso a estar diante de vocês falando palavras de sabedoria humana. Senão os coríntios iam ficar achando que a fé deles se apoiava em sabedoria humana. Olha o verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo repreendeu os coríntios por causa dessa divisão que eles causaram na igreja, usando a pessoa destes homens de Deus. Olha o capítulo 3 agora, versículo 3 e 4. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois segundo os homens. Paulo repreende uma igreja que já estava dividida. E não foi Apolo que dividiu. Paulo plantou a igreja em Corinto, depois você lê Atos 18 em casa,
e Apolo os regou na palavra. Olha o verso 6 do 3. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, a glória era de Deus. Versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, que é Paulo, nem o que rega, que é Apolo, mas Deus que dá o crescimento. É isso que a igreja tem que entender. Um vem para plantar, o outro vem para regar. Ou seja, um vem para abrir igreja, o outro vem para ensinar e doutrinar a igreja, mas a glória pertence a Deus. Neste encerramento, eu quero acrescentar só mais uma qualidade de Apolo: prudência. Prudência. Você quer ser um bom pregador? Seja prudente. Vamos para o capítulo 16, final da carta, 1 Coríntios 16, versículo 12. Veja o que Paulo disse a respeito de Apolo para os coríntios. Veja só, Apolo já tinha estado lá, já tinha ido embora, e Paulo queria que ele voltasse. Olha só o verso 12. Quanto ao irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, né? No caso aí os irmãos Timóteo e outros que estavam indo para Corinto, né? Paulo falou: Apolo, vai com eles lá para Corinto e tal. Agora olha a resposta de Apolo: mas de modo algum quis ir agora, irá porém quando se lhe ofereça boa ocasião. Que sabedoria de Apolo, irmãos. Por que você acha que Apolo não quis ir? Paulo falou: vai, Apolo, vai para Corinto, Timóteo está indo, tem outros irmãos que estão indo. Não vou, Paulo, não vou, apóstolo, não vou. Porque ele sabia que havia partidarismo na igreja, e como prudente que ele era, ele não gostava daquilo, assim como Paulo também não gostava. Ele preferiu não viajar com os irmãos que estavam indo para lá, para não fomentar ainda mais essa divisão naquela igreja criança, aquela igreja imatura, que não sabia conviver com as diferenças. Este era o homem chamado Apolo de Alexandria. E que o Senhor nos conduza na pregação de sua palavra com toda a sabedoria divina, como teve este servo de Deus. Estas são lições que nós aprendemos aqui com o homem de Deus chamado Apolo. Quero dizer que não é só para pregadores. Eu acredito que todo crente deve se dedicar às Escrituras. Eu acredito que todo crente, mesmo que ele não tenha chamado para pregação, ele não deve se refrear, fica: não vou cantar porque tem gente que canta melhor, eu não vou tocar porque tem gente que toca melhor. Não se refreie. Mesmo com as suas limitações, faça como Apolo. Outra, tenha humildade para aprender, seja na área que for. Quer aprender a cantar melhor, tocar melhor, quer aprender a pregar, quer aprender a evangelizar? Irmãos, os mestres da igreja estão aí para isso. E finalmente, auxilie os crentes com os seus dons e refute os ímpios, mas não se esqueça de ser prudente. Não provoque divisões na igreja. Não provoque dissensões, não seja motivo para que uma igreja faça grupinhos, de forma nenhuma. Embora Apolo não foi motivo para isso, como nós já vimos, mas infelizmente a igreja de Corinto era muito infantil, muito criança, para lidar com essas questões. Mas o que estamos aqui não é para aprender com a igreja de Corinto, não, é para aprender com Apolo. Então que Deus possa nos abençoar nesta noite com a sua palavra. Amém? Vamos cair em pé e vamos orar em nome de Jesus.